Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditação diária. O nosso texto desta terça-feira, dia 14 de março, está no primeiro livro de Reis, capítulo 1, versos 41 a 43. Adonias e todos os convidados que estavam com ele o ouviram ao acabarem de comer. E ouvindo Joabe o soar das trombetas, disse: "Que quer dizer este alvoroço na cidade?" Ele ainda estava falando, quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: "Entra, porque és homem de bem, e trazes boas novas." Respondeu Jonatas a Adonias: "Deveras, o rei Davi, nosso senhor, constituiu rei a Salomão." Depois de Davi ter cometido um grave erro, ou alguns graves erros, cobiçar uma mulher, deitar-se com ela, assassinar o seu esposo, ele teve algumas dificuldades na própria família. E agora ele velho, os seus filhos não se entendiam, e como ele já estava sem condições de comandar o reino, Adonias, seu filho, resolveu tornar-se rei com o apoio de Joabe, que era o chefe da guarda, o chefe do exército. E eles então fizeram uma festa para Adonias, mas enquanto isso, no palácio havia um movimento que elevava Salomão ao reinado. De um lado, Adonias se proclama rei. Do outro lado, Salomão é proclamado rei. E nesta dificuldade, nesta dualidade de reis, então, quando eles, lá na festa, lá onde o povo estava aclamando Adonias como rei, há uma outra festa onde Salomão é aclamado rei. E como eles não sabiam da decisão de Davi em fazer rei a Salomão, eles tentaram descobrir o porquê daquela outra festa. Quando chega um outro personagem chamado Jonatas, com certeza amigo de Adonias, porque Adonias abriu as portas para ele, dizendo que ele era homem de bem e trazia boas novas. Só que ele não trazia boas novas para Adonias. Ele trazia novas, mas que para Adonias não eram nada boas. Porque depois que Salomão assume o trono, uma das primeiras atitudes dele
é mandar matar Adonias. Então o rei Davi responde a questão colocando Salomão como rei. E Jonatas, filho de Abiatar, que era sacerdote, vai dizer a Adonias que o rei Davi havia constituído rei a Salomão. O que eu quero pensar neste texto é que nem sempre as nossas escolhas vão ser escolhas que vão dar certo. Adonias já se considerava rei, mas Davi não pensava assim, porque o escolhido de Davi era Salomão. Quando nós nos colocamos diante de situações que nós queremos nos promover, pode ser que haja alguma dificuldade e a gente fique decepcionado. O que aconteceu com Adonias foi exatamente isso. Ele quis se promover e ele, então, foi retirado do reino. E mais tarde foi até executado, porque ele tentou se auto-intitular rei. Às vezes nós, embora não vivemos em um reinado, mas nós queremos ser superiores aos outros, nos auto-intitulando. E isto pode ser prejudicial. Esperemos que as coisas aconteçam. Façamos as nossas atividades, os nossos deveres, a nossa missão, e esperemos que os outros nos elevem e não nós mesmos. A Bíblia diz que aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Humilhe-se diante de Deus, para que você possa ser exaltado pelos homens. Mas se você se exaltar diante dos homens, você será humilhado por esses homens e humilhado diante de Deus. Então, humilhe-se diante de Deus para que você seja reconhecido pelos homens. E que esta terça-feira possa ser uma terça-feira onde nós possamos refletir sobre as nossas atitudes durante a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.